Olá! O Chile hoje se encontra numa verdadeira encruzilhada. A próxima eleição presidencial por lá não é só uma disputa normal entre dois candidatos. É uma escolha entre duas ideias de país que não poderiam ser mais diferentes. De um lado, a promessa de ordem e segurança, custe o que custar. Do outro, a defesa de um caminho com mais foco no social, na inclusão. Vamos entender o que está em jogo nessa decisão. E olha só o cenário. De um lado do ringue, uma candidata do Partido Comunista que carrega toda uma história de luta social. Do outro, um conservador com um discurso que lembra muito essa onda da direita populista que a gente tem visto em vários lugares do mundo. O país está, literalmente, rachado ao meio. E para a gente ter uma noção do tamanho dessa divisão, é só olhar os números do primeiro turno. Ninguém conseguiu chegar nem perto de unir o país. Janete Ara com 26% e José Antônio Cast com 24%. A disputa foi tão apertada, mas tão apertada, que a decisão ficou mesmo para o segundo turno. E é lá que a batalha promete ser ainda mais intensa. Então, pronto. O palco está montado para esse confronto final no dia 14 de dezembro. E veja bem, essa não é só mais uma eleição. É um daqueles momentos que podem mudar a cara do Chile pelas próximas décadas. Mas afinal, o que é que está na cabeça do eleitor chileno agora? Basicamente, duas coisas têm dominado todas as conversas. A sensação de que a criminalidade está aumentando muito e a questão da imigração, que muitos veem como descontrolada. É nesse campo de batalha que os dois candidatos estão travando a briga pelos votos. Vamos começar olhando para a figura que promete uma ruptura total com o sistema, José Antônio Cast. Em um momento de muita insatisfação com a segurança pública, ele aparece não como um político tradicional, mas como alguém de fora que tem a missão de colocar a casa em ordem. E para entender o fenômeno Cast, ajuda muito olhar para fora do Chile. O estilo dele, as propostas, tudo é muito comparado com figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro e, mais recentemente, o Nayib Bukele de El Salvador e o Javier Milei da Argentina. Ele se encaixa perfeitamente nessa onda global de nacionalismo populista. A história política dele é marcada por um rompimento com a direita mais tradicional, que ele acusa de ser muito acomodada, sabe? Presa no politicamente correto. Então, ao criar o Partido Republicano, o Cast basicamente montou um palanque para defender as ideias dele sem filtro nenhum, de um jeito bem direto e combativo. E olha, essa frase dele resume praticamente tudo. Quando ele diz mais Bukele, ele está falando daquela política de mão de ferro contra o crime, igual ao presidente de El Salvador. E ao dizer menos Boric, ele ataca direto o atual governo de esquerda do Chile. A mensagem não poderia ser mais clara. Segurança em primeiro, segundo e terceiro lugar. O plano de governo dele é assim, direto ao ponto. Primeiro, fechar as fronteiras, se precisar construindo barreiras físicas para assegurar a imigração. Segundo, uma política de segurança interna de tolerância zero, bem no estilo Bukele. E terceiro, um corte gigantesco nos gastos públicos, que ele chama de gastos políticos desnecessários. Agora, é importante a gente falar também dos pontos mais controversos da figura dele. O Cast já defendeu abertamente o regime militar de Augusto Pinochet. E, além disso, o passado do pai dele, que foi um imigrante alemão, sempre gera muita polêmica por causa de investigações que apontaram uma suposta ligação com o partido nazista, algo que o Cast nega com toda a veemência. Muito bem. Agora vamos virar a página e olhar para a adversária dele, a candidata do governo, Janete Jara. Ela representa uma visão de país, completamente diferente. Essa frase aqui diz tudo sobre a identidade política dela. Vinda de uma família de trabalhadores, a trajetória da Jara até conseguir entrar na universidade é um símbolo, sabe? É uma quebra de barreiras e um contraste gigantesco com a elite tradicional do Chile. A carreira política dela é uma escalada constante. Começou lá na liderança estudantil nos anos 90, depois passou pela luta sindical e foi subindo até chegar em cargos importantes no governo. É uma trajetória que mostra uma raiz muito forte nos movimentos sociais, mas também uma experiência bem sólida dentro da máquina do Estado. E tem um detalhe muito pessoal da história dela que ajuda a entender suas motivações. Depois de perder o marido de forma trágica, muito jovem, ela encontrou no ativismo social uma forma de lidar com esse luto e se dedicar a causas maiores que ela. Como ministra do Trabalho, ela foi a grande responsável por uma das reformas mais populares do governo, a redução da jornada de trabalho para 40 horas por semana. Essa é uma das principais bandeiras dela e um ótimo exemplo do seu foco nos direitos dos trabalhadores. O que diferencia Jara é o pragmatismo.
Apesar de ser do Partido Comunista, ela faz parte de uma ala mais reformista que acredita no diálogo e na negociação para conseguir avançar com as pautas, como as reformas supercomplexas da Previdência. É essa capacidade de sentar e conversar que vai ser fundamental para ela no segundo turno. Então, chegamos ao momento da verdade. Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça para entender a escolha final que os eleitores chilenos têm pela frente. E aqui, as duas visões de país batem de frente. De um lado, Cast e seu governo de emergência, prometendo ordem na marra e um controle fiscal super rígido. Do outro, Jara se apresentando como a guardiã da democracia, propondo mais direitos sociais e um caminho de diálogo. São duas respostas totalmente diferentes para os mesmos problemas. No final das contas, a escolha que o Chile tem que fazer é entre dois modelos de sociedade. Um que aposta tudo na segurança e na ordem como os valores mais importantes, mesmo que isso signifique tomar medidas bem drásticas. E outro que coloca a justiça social e a ampliação de direitos como o grande motor do progresso. São dois candidatos, mas que na verdade representam dois Chiles. A pergunta que fica ecoando pelo país inteiro é: que nação vai sair das urnas? E a resposta para isso vai definir não só quem será o próximo presidente, mas qual será o rumo do Chile daqui para frente. Escute tendências, fatos e críticas em poucos minutos.